competência territorial da Justiça do Trabalho. Ao falarmos de competência territorial, nada mais é do que falarmos sobre aonde vamos propor determinada ação. Então eu olho para o meu empregador e falo, quer saber? Vou entrar com uma ação trabalhista contra esse meu empregador. E a pergunta surge, mas aonde você vai propor esta ação? Pois bem, a Justiça do Trabalho ela tem uma regra sobre o local de propositura da ação e ela tem algumas exceções a depender de algumas peculiaridades. A regra está lá prevista no artigo 651 da CLT, que traz para a gente o seguinte, a ação deve ser proposta no último local da prestação de serviço, ainda que outro local seja o da contratação ou do domicílio do empregado. Então veja, se por toda a minha vida, eu trabalhei aqui em São Paulo para o meu empregador, prestei serviço para ele aqui em São Paulo, mas quando o meu empregador foi me contratar, ele não me contratou aqui em São Paulo, ele me contratou lá em Minas, porque eu morava em Minas Gerais era meu domicílio, meu e da minha família, mas acabamos nos mudando depois para São Paulo diante dessa minha contratação. Quando ele me contratou, então, vim para São Paulo, eu, família, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo, viemos para São Paulo e aqui nos instalamos. E quando a relação laboral se findou, eu me voltei a morar em Minas Gerais. Nesta situação narrada, às vezes você pode pensar, bom, mas se ela voltou a morar em Minas, Minas é de fato o domicílio dela atual, também era o domicílio quando ela foi contratada. Será que eu devo propor a ação, então, em Minas Gerais? A resposta é que não. A ação, ela deve ser proposta sempre no último local da contratação. Ainda que você tenha sido contratado, em outra localidade. Então, não me interessa de fato aonde você foi contratado. Me interessa sim o último local da prestação de serviço. Perfeito? Então, pessoal, com base nisso, vou colocar aqui na tela para vocês um esqueminha que eu montei desta regra e na sequência nós vamos estudar um pouquinho das exceções. Então, vejam comigo aqui na nossa tela. Competência territorial. Lá no artigo, então, como eu mencionei para vocês, o artigo 651 da CLT, a regra é, se você foi, por exemplo, contratação, ela aconteceu em Minas Gerais, mas o local da prestação de serviço foi em São Paulo, não me interessa se atualmente você está residindo em Minas, se você voltou para Minas ou não, o que me interessa é, onde que foi o último local da prestação de serviço? O último local da prestação de serviço foi em São Paulo, não é? Então, nesta situação aqui, nós temos que a ART deve ser proposta onde? Em São Paulo, já que São Paulo é o último local da prestação de serviço. Contudo, entretanto, nós temos algumas exceções em que a competência territorial será definida de forma diversa. Essas exceções estão relacionadas a quando estivermos falando de agente ou viajante comercial, empregador que promova a realização de suas atividades fora do local da contratação, ou quando estivermos falando de dissídio em agência ou filial no estrangeiro. Pois bem, pessoal, então vamos lá. Agente ou viajante comercial. Nesta situação de agente ou viajante comercial, a propositura da ação deve ocorrer na localidade em que a empresa tem agência ou filial e a qual o empregado esteja subordinado. Quando eu falo de um agente ou viajante comercial, é aquele, que ele não tem um ponto fixo. Então, por exemplo, ele atua aqui em São Paulo, ele atua aqui no Rio de Janeiro, ele atua aqui em Minas Gerais, Ele atua lá no Rio Grande do Sul e aí vai indo, Ele vai passeando aqui. Só que aí, apesar de ele não ter ali muito bem um local fixo, o parágrafo do artigo 651 nos fala o seguinte, olha, quando se tratar de agente ou viajante comercial, nesta situação, a reclamação trabalhista ela deve ser proposta aonde? Na localidade em que a empresa tenha uma agência, uma filial e a qual o empregado esteja subordinado. Então, vamos supor que ele esteja subordinado aqui à filial do Rio de Janeiro. Esse seja o local de subordinação. Portanto, nesta situação, a ART deve ser proposta no
Rio de Janeiro, porque é onde existe uma filial da empresa a qual o empregado está subordinado. Requisitos cumulativos aqui. Priscila, agora vamos supor que não exista uma filial a qual ele esteja subordinado. Não existe isso. Se não existir, na falta destes requisitos, a ação deverá ser ajuizada onde? No domicílio do empregado ou local mais próximo. Então, domicílio do empregado ou local mais próximo. Ok? Perfeito? Maravilha. Depois disso, empregador que promova a realização de suas atividades fora do local da contratação. Esse caso aqui do empregador que promova a realização de suas atividades fora do local da contratação, pessoal, é aquele empregador viajante, ou seja, não é um empregado que não tem um ponto fixo, é o empregador. O empregador, ele roda por toda a extensão territorial. Um exemplo clássico que eu sempre gosto de mencionar nessas hipóteses é o circo. Né? O proprietário de um circo, ele tá ali, né? O circo, ele roda. Eu sempre falo que eu gostaria muito que nós tivéssemos, né, um ônibus da Corujinha. Sabe aqueles ônibus itinerantes da Corujinha, que vai passando por todas as regiões do país? Então, que a gente fosse viajando, Minas, São Paulo, aí Rio de Janeiro. Então, um ônibus que a gente fosse viajando aí pelo mundo, sabe? Pois bem, gostaria que fosse assim. Então, vamos supor que então, nós tenhamos aqui uma situação de um empregador que ele não tem um ponto fixo. O empregador, ele tá rodando ali, né? Nesta hipótese, a gente tem uma peculiaridade, que a gente fala que o empregado ele tem foro optativo. Como que funciona isso, Priscila? Então, ó, nesta situação, o empregado, ele terá foro optativo. E aí você vai me perguntar, Priscila, o que significa o empregado ter foro optativo para a propositura da ação? Nesta situação, pessoal, para o empregado ter foro optativo para a propositura da ação, significa dizer que ele pode ingressar com a reclamação trabalhista no local da celebração do contrato, então no local da contratação, no local em que ele foi contratado, ou no último local da prestação de serviço, ou do último local da prestação de serviço. Por isso que é foro optativo. O empregado ele pode escolher, né? Pode escolher. Então, pessoal, fiquem bem atentos a isso. Tá? Fiquem bem atentos a isso. O empregado tem que ter foro optativo, justamente por quê? Porque o empregador ele não tem um ponto fixo. O empregador ele promove a realização de suas atividades fora do local da contratação. Não é? Então, ele pode escolher se ele quer propor a RT no local da contratação ou no último local da prestação de serviço. Por fim, a terceira exceção, então vimos aqui a primeira exceção, vimos aqui a segunda exceção e agora nós vamos para a terceira exceção. A terceira exceção refere-se a dissídio em agência ou filial no estrangeiro. Priscila, como assim dissídio em agência ou filial no estrangeiro? O empregado que for contratado para trabalhar no estrangeiro, pessoal, então ele foi contratado aqui no Brasil para trabalhar fora, né? Então o X foi contratado para trabalhar no estrangeiro. Então aqui, ó, estrangeiro. Fui contratado para trabalhar lá. Não é? Ele pode propor a ação no Brasil? Pode. Neste caso aqui, a ação pode ser proposta no Brasil, é totalmente possível, desde que seja brasileiro, e, somado a isso, não haja convenção internacional em sentido contrário. Então, sem convenção internacional em sentido contrário. Então, se eu for contratada para trabalhar no estrangeiro, fui contratada para trabalhar diretamente lá, não é? A ação pode ser proposta no Brasil? Pode sim. Em eu sendo brasileiro e não havendo convenção internacional em sentido contrário. Ok? Nesta situação, pessoal, a legislação processual a ser aplicada aqui será brasileira, mas o direito material será do país onde houve a prestação de serviço, com base no princípio da territorialidade. Então, veja. Ok? Então, veja.
Nós temos uma situação, eu fui contratado, o empregado foi contratado para trabalhar no estrangeiro. Então ele foi contratado, pode ser aqui no Brasil mesmo, né? Mas ele foi contratado diretamente para trabalhar lá. Ele não começou a trabalhar aqui. Então eu viro pro X e falo, X, tudo bem? Prazer, olha, você vai trabalhar lá no Japão. Você aceita trabalhar lá no Japão? Claro, sempre foi meu sonho trabalhar lá no Japão, dizer que pagam muito bem. Maravilha, então X, ó, amanhã você está indo para o Japão, seu contrato inicia lá. Esse X vai poder propor ação no Brasil? Vai. O X vai poder propor ação no Brasil, desde que de fato ele seja brasileiro e não haja convenção internacional em sentido contrário. E aí você vai falar, mas qual que é a legislação que eu vou aplicar, Priscila? Aqui nós temos uma regra a ser aplicada. A legislação processual, já que você propôs a ação no Brasil, será brasileira, porque o juiz não teria como conhecer a legislação processual de todos os países. Então ele vai aplicar a legislação processual, o processo em si vai ser regido pelas regras daqui, do Brasil. Mas o direito material a ser aplicado, então se você tem direito à hora extra, se você tem adicional noturno, se você tem direito à periculosidade, insalubridade, entre tantos outros direitos, a legislação de direito material a ser aplicada é a legislação do país ao qual você prestou o serviço. Então, se você prestou o serviço no Japão, a regra de direito material a ser aplicada vai ser do Japão, com base no princípio da territorialidade. Agora nós temos uma outra situação. O X é contratado para trabalhar no Brasil. Ele está trabalhando no Brasil, mas no curso do contrato de trabalho ele é cedido, ele é transferido para o estrangeiro. Aí a figura muda. Então, se a gente tiver um trabalhador aqui, por exemplo, um Y, que foi transferido para o estrangeiro, no curso do contrato de trabalho, nesta situação, não é? O ingresso da ação pode ser no Brasil? Sim, deverá ser no Brasil. E se aplicará aqui o direito material brasileiro, mas ser mais favorável. Então, nesta situação, a reclamação trabalhista pode ser proposta aqui no Brasil, Priscila? Sim, a RT pode ser proposta no Brasil, ok? E nesta situação, o direito material a ser aplicado, é o brasileiro ser mais favorável. Ok? Sim? Então, tá bom. Então, pessoal, com base nisso, a gente pode afirmar o seguinte. Nós temos uma regra e nós temos 3 exceções. Regra, artigo 651. O que traz lá? Como regra, a ação deve ser proposta no último local da prestação de serviço, ainda que o empregado tenha sido contratado em outra localidade. Exceções. Agente ou viajante comercial. A ação deve ser proposta onde? No local da filial ao qual o empregado esteja subordinado. Então, se ele presta serviço, está rodando, ele está sempre rodando pelas cidades, né? Vou propor ação no local da filial a qual ele está subordinado. Quando o empregador promove a realização fora do local da contratação. Então, o empregador, ele está lá rodando, né? O empregador não tem um ponto fixo, né? O empregador, ele está ali itinerante. Pois bem, nessa situação é o foro optativo. O empregado pode optar se ele quer propor ação no local da contratação ou no último local da prestação de serviço. Por fim, dissídio em agência ou filial no estrangeiro. Aí nós temos 2 situações, uma, a qual eu fui contratada para prestar serviço no estrangeiro, ou eu fui contratada aqui no Brasil e prestei serviço no Brasil e no curso do contrato de trabalho eu fui transferida, eu fui cedida para o estrangeiro. Em ambas as situações eu posso vir a propor a ação no Brasil, mas observadas as peculiaridades ali com relação às normas, como eu já expliquei, ok? Então tome muito cuidado com a regra e com as exceções que nós temos, especialmente quanto a agente e viajante comercial e empregador que promove a realização de suas atividades fora do local da contratação.